Luz. Vejo que temos rostinhos novos. Nós estamos num ciclo de palestras que está intitulado O Despertar de Bartimeu, da cegueira à evolução espiritual. E hoje nós estamos na segunda palestra. Então, antes de iniciarmos, quero fazer um convite a vocês. Semana que vem nós temos o encerramento, terceira palestra sobre esse ciclo. E também no dia 14 nós teremos o primeiro bazar beneficente do Herdeiros da Luz. Então as informações estão nas nossas redes sociais. Quem puder contribuir será de grande auxílio. Para aqueles que não estiveram com a oportunidade de estar conosco na semana passada, eu proponho que a gente faça novamente a leitura da passagem do cego de Jericó, que é bastante rápido, e aí a gente pode dar sequência. Tudo bem? Vamos só recapitulando, nós estamos utilizando o texto que está em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que diz assim: dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamam o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabuni, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Na semana passada, nós refletimos até a pergunta do Cristo: que queres que eu te faça? Lembrando que Bartimeu, na nossa análise, ele estava pronto para essa pergunta. E que fica o desafio para nós nos prepararmos, assim como Bartimeu, para a oportunidade que teremos de um dia de olhar para a face do Cristo e ouvir da boca dele: que queres que eu te faça? Hoje a proposta é refletirmos na resposta de Bartimeu: Rabuni, Senhor, Mestre, que eu vejo. A resposta de Bartimeu foi muito direta, muito assertiva, e responde também a uma provocação que Jesus sempre utilizou em suas parábolas: aqueles que têm olhos de ver, que vejam. Bartimeu pedia isso. Então, ao preparar esse momento de hoje, eu me coloquei a refletir: e eu? Eu vejo? Eu percebo que todos aqui não temos nenhuma deficiência visual. Se tivesse, o Bartimeu também foi curado dela. Mas o texto não trata somente da deficiência visual. Eu me coloquei a refletir: será que eu, trabalhador da casa, tento seguir o mestre, tento estudar, será que eu vejo? A espiritualidade é muito generosa, muito misericórdia, me propôs mentalmente um desafio. Vou te gerar algumas imagens, abrir uma tela mental, te gerar umas imagens e permitir que você mesmo responda. A primeira memória que me veio à mente foi um garoto de aproximadamente 10 anos brigando com seu irmão e pingando vela no olho do irmão. Coisa de criança na espiritualidade, nem tanto. Avançamos um pouco mais. A memória que me veio à mente foi voltando da escola de ônibus. Eu morava em outra cidade da qual eu estudava, e por várias vezes fingi estar dormindo para não ter que ceder o meu lugar. Estava cansado. Falei: espiritualidade, estão pegando pesado. Eu era criança. Então tá bom, vamos avançar um pouco mais. Uma memória recente. Lucas já 40 anos de idade. Lembra o que você pensou quando você viu falar sobre a mãe de Reborn? Eu falei: não, tá bom, eu já entendi. Eu não vejo. Eu não vejo. E essa sensação de não ver, eu senti um conforto ao ler uma mensagem de Emmanuel explicando
Porque a capacidade de ver, a capacidade de enxergar, ela é diretamente proporcional à evolução espiritual. Então, tá bom. Então eu não vejo. Quem é aquele que mais vê? O nosso mestre. Para a gente colocar um contraponto, quem não veria? Quem seria um cego absoluto? E na busca de uma imagem, de uma representação disso, eu utilizei uma fala de Haroldo numa das suas palestras, em que ele conta uma história de uma enfermeira de não há muito tempo, nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, pouco menos de um século. Existia uma enfermeira alemã que acompanhava as mães judias, esperava que ela entrasse em trabalho de parto e amarrava as pernas das mães judias, para que morressem as mães e as crianças. Então, acho que nós temos dois exemplos do que é um ser que não enxerga, um ser que enxerga. Então, percebi que a gente tem uma escala, e nessa escala eu estou muito mais próximo da alemã do que do Cristo. Então, aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje é fruto de um ser que enxerga muito, muito pouco. Se eu não enxergo, e me desafiei a estar aqui compartilhando com vocês, nada mais justo que buscar referência daqueles que enxergaram muito mais. E o Evangelho está cheio deles. A gente não sabe o que Bartimeu viu depois que ele foi curado por Cristo, mas a gente sabe que Paulo viu. Paulo, depois do encontro com Cristo em Damasco, viu que o verdadeiro poder está no amor. Maria de Madalena também viu. Maria viu e comprovou a vida após a morte ao encontrar o Mestre, depois da sua crucificação. Francisco de Assis também viu. Francisco de Assis viu o rosto do Mestre, viu Deus em pessoas que eram excluídas, que eram tidas menores ou sequer indignas de receber qualquer auxílio dos céus. São os pobres, as mulheres. O que mais me chamou a atenção, refletindo sobre essas três figuras que viram e viram muito, é que o Cristo não espera a perfeição delas para permitir que elas também vejam. Isso nos permite refletir. Se eu não preciso ser perfeito para ver, como é que eu posso ver? Primeiro é se nós estamos preparados para ver. Você já pensou sobre a possibilidade, se a gente perguntar se você quer se ver? E eu ouso dizer que nós não estamos prontos para enxergar. Enxergar o quê? Enxergar o processo pelo qual nós vamos passar. Porque não nos iludamos. Existe uma coisa que a gente não tem escolha. Nós veremos sim. Nós veremos como Cristo. A doutrina espírita nos deixa muito claro que é inegociável o progresso dos espíritos. Nosso progresso não está sob discussão. A gente está em discussão no quando e no como. Mas nós vamos ver. Ao mesmo tempo que nós temos a certeza que um dia nós veremos, nós não estamos prontos hoje para enxergar o caminho todo, para suportar ver o caminho todo pelo qual nós passaremos até termos condições de ver. Mas a gente pode pedir para ver o próximo passo. Para ver o próximo passo, tudo aquilo que toda a nossa trajetória nos preparou. E para enxergar esse próximo passo, eu acho que a gente poderia fazer em 3 etapas. A primeira etapa é nos ver. Senhor, que eu consiga nos ver hoje. E para nos ver, a gente vai precisar encarar algumas coisas que a gente não confessa, mas a gente morre de medo. A gente morre de medo de olhar para as nossas emoções. A gente morre de medo de olhar para aquilo que a gente está sentindo nessa situação. A gente se culpa, eu me culpo pela raiva que eu sinto, às vezes a vontade que eu tenho de colocar o chefe ou aquele colega de trabalho em outro lugar. A gente se culpa pelos pensamentos que a gente tem. Mas para analisar isso, a gente precisa conseguir se olhar. E para isso a gente precisa diminuir o ruído. E estudando sobre isso, sabe o que é engraçado? Essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. Tem um estudo de 2014, menos de 10 anos atrás, um pouco menos, um pouco mais,
conjunto de cientistas conseguiu convocar centenas de voluntários para fazer um experimento. Entrar em uma sala, sem celular, sem nenhum dispositivo eletrônico, uma sala branca e uma cadeira, e ficar lá a sós. O relato da esmagadora maioria dos participantes desse experimento foi sensação de dor, desconforto, incômodo, e o tempo suportado foi entre 6 e 15 minutos. Esses mesmos cientistas intrigados, falando que deve ter alguma coisa errada, perguntou para esse mesmo grupo de voluntários se eles podiam aceitar um outro desafio, que era: você topa tomar um choque? As pessoas falaram: não. Você pagaria para não tomar o choque? Você fala: pago. Então tá ótimo. Então vamos fazer uma terceira etapa do experimento. Colocou as mesmas pessoas na mesma sala e agora com um botãozinho. Esse botão dava um choque. Choque doloroso, mas não letal. Surpresa de todos, a esmagadora maioria dos participantes do estudo preferiu apertar o botão de choque do que suportar mais do que 15 minutos. Isso não diz muito sobre nós? A nossa vontade de falar, de fazer barulho, de conversar, de não conseguir parar por um tempo, de silenciar. Como é que a gente vai estabelecer, encontrar aquilo que a gente tem de oportunidade de avançar, de dar um pouco mais, um passo além da cegueira que nós temos, se a gente não consegue olhar para nós mesmos, se a gente não se suporta? Então, mesmo morando em Jericó, como dissemos no sábado passado, a gente vai ter que encontrar formas de olhar para dentro e estar em paz para conviver conosco. Porque é só assim que nós vamos poder refletir naquilo que a gente vai poder dar um passinho, o menor que seja. O segundo ponto que eu acho que a gente tem que estar preparado nesse momento para conseguir pedir a Deus, pedir ao Cristo a misericórdia de que a gente veja, é ver os laços que nós estamos entranhados na nossa vida. Às vezes, por mais que a gente não perceba, a gente toma milhares de decisões hoje, muitas decisões, milhares é um exagero, mas muitas decisões todos os dias, sem refletir quais serão as consequências dessas decisões para a nossa jornada evolutiva. E para mim o maior exemplo disso, relatado e registrado, é o próprio Emmanuel. Emmanuel, numa das suas encarnações enquanto Publius Lentulus, senador romano, teve a oportunidade de estar literalmente frente a frente com o mestre, às margens do lago de Genezaré, e o Cristo disse para ele: em breve você terá a oportunidade de mudar o curso da história. Cristo estava dizendo que, isso está nos relatado no livro há 2000 anos, que Publius Lentulus, por ser senador romano, teve a oportunidade de interferir e impedir que Cristo fosse crucificado. Mas ele não teve a capacidade de enxergar o peso da sua decisão naquele momento, e ele não fez nada. E a consequência disso foi uma consequência de dor, de caminhos muito mais dolorosos para a evolução de Emmanuel, que ele relata em outras obras, em que ele teve o Nestório como uma de suas encarnações, um escravo, até chegar, reparar os seus erros, corrigir aquilo que precisava, ver aquilo que precisava, até se tornar Emmanuel. E nós? Que decisão estão diante de nós nesse momento que nós precisamos escolher, se posicionar? Será que nós estamos enxergando as consequências do desdobramento dessas decisões nas nossas encarnações? Somos seres imortais, concordamos sobre isso. Somos seres que estamos no caminho para evoluir. Será que nós estamos nos posicionando em nossas decisões dessa maneira? E para mim, a última forma, que eu imaginei para trazer para nós refletirmos sobre como avançarmos e pedirmos capacidade de enxergar um pouco mais, é a capacidade de enxergar a bondade, a benevolência, a presença do Cristo, a presença de Deus, a misericórdia divina nas nossas dores. Quando está doendo, a gente fica cego. Cego de raiva, cego de revolta,
segue de dor mesmo. Meus irmãos, estamos num mundo de provas e expiações. Somos seres imperfeitos. E aqui eu posso compartilhar a pequena fração de vida que eu tive quando a dor me visitou. Quando a dor da perda me visitou, a natural, a revolta bateu. E a pergunta que fica é por quê? Por que isso? Mas nós não temos evolução espiritual para ver a resposta. Nós estamos muito mais próximos da cegueira do que de não enxergar o porquê, de onde veio e para onde tudo isso vai. Mas foi essa dor, esse vazio, esse buraco que me levou a encontrar a doutrina e me levou a estar aqui diante de vocês. Quando a dor do fracasso bateu na minha porta, eu pude perceber Deus através das pessoas que me cercavam. Uma vida sem desafios, sem perdas, sem dor, não faz parte desse mundo que nós estamos hoje. Mas é nesse momento que nós precisamos ter a certeza dos atributos de Deus. A doutrina espírita nos diz que os atributos de Deus, ele é infinita bondade, infinita misericórdia, infinita justiça e infinito amor. Meus irmãos, eu não sei qual é o desafio que está diante de você nesse momento, mas eu tenho a certeza de que Deus não está de joguete contigo. Deus não é aquele homem, aquele senhorzinho barbudo lá em cima que está te castigando. É através desse desafio que a espiritualidade vai te levar a enxergar um pouquinho mais. A visão vem no desafio. E para a gente encerrar, nesse momento que estamos discutindo capacidade de ver, acho que faz muito sentido a oração da serenidade, que diz assim: Senhor, que eu tenha serenidade e força para suportar aquilo que eu não posso mudar, coragem para mudar aquilo que eu posso, e Senhor, que eu consiga enxergar a diferença entre uma coisa e outra. Então, se Bartimeu pode nos ajudar nessa jornada, é que nós possamos clamar e olhar para Bartimeu e clamar auxílio da misericórdia de Deus para identificar aquilo que nos cabe e aquilo que a gente pode esperar no milagre. Porque assim eu entendo que nós vamos ter consciência e clareza do que a gente repete quase no automático da oração do Pai Nosso. Porque não importa a minha vontade, que seja feita a vontade do Pai. Eu não sei em qual caminho o Cristo e a misericórdia de Deus vai nos conduzir, mas que nós tenhamos isso sempre em mente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Obrigado.